Sinto pesar, isso. Sinto pesar em meus ombros o peso que me deste, quando me revelaste a missão que deverei cumprir. Mas peço-te, ajuda-me, porque me sinto como uma folha ao vento, dotada de coragem e disposição, mas sem condições de me assentar com segurança nas bases que devo me apoiar e prosseguir. Desde o dia em que ouvi a tua palavra anunciando as coisas que te propuseste seguir, tenho tido lembranças cujas raízes, confesso-te, não sei onde se assentam. Vejo Jesus em todas as suas andanças, pregando o evangelho, curando enfermos e ressuscitando mortos. Vejo seus discípulos visitando cidades e países, morrendo e vivendo por ele. Assisti ao drama do Calvário e a sua glória no terceiro dia, anunciando a vida imortal para os discípulos. Somente por isso, Francisco, já sou feliz. Foste para mim a chave com a qual pude destrancar as da minha consciência e ver um mundo desconhecido que pretendo conhecer com mais detalhes em nome de Deus e de Jesus Cristo. A minha primeira reação que tive para contigo foi física, mas essa emoção se transformou imediatamente em glória espiritual. E eu, mesmo com a pouca idade que tenho, não sei sentir outra coisa diante de ti a não ser amor de mãe, amor de Deus, o amor, como dizes, universal, que pode envolver tudo e todas as criaturas. Francisco, de agora em diante, pode ser o meu pai espiritual, porque a confiança que tenho em ti parece ser antiga, não obedecendo ao tempo, nem à distância, se assim posso dizer, para me lembrar das coisas que não são cabíveis terem acontecido nos poucos anos que vivemos. Basta meditar sobre elas, que todas passam em minha mente como se fossem nuvens agitadas pelos ventos. Renunciar para mim, meu Pai, não constitui sacrifício, representa felicidade. Perdão pelo que vejo, Frei Francisco, não me contraria, representa a alegria de viver mais, representa o amor de que já falamos, de que deve ser o fruto da própria felicidade. Porém, eu te vejo, por misericórdia, para que estenda as tuas mãos para mim, para que eu possa andar com mais segurança. Se Jesus, para muitos religiosos, significa um sol, para mim ele é o céu. Se Maria, para muitas mulheres, representa a estrela guia, para mim, ela é um infinito cheio delas. Pretendo encontrar-me sempre contigo, desde que me faças essa caridade, porque é nesse intercâmbio, com tua presença, que me formarei para os grandes empreendimentos que me esperam com outras companheiras. Francisco de Assis a tudo ouviu demonstrando alegria. Notava de vez em quando a feição de Clara mudar e a voz vibrar no decorrer das frases que, inspirada, compunha. Verdadeiramente, ela estava sendo instrumento para que alguém do mundo espiritual falasse a Francisco. O mesmo ocorria com ele. Estava sendo selada a aliança de Clara e Francisco para a eternidade. Depois de longas conversações, os dois se despediram, inflamados de alegria espiritual. E Francisco partiu cantando hosanas ao Senhor por mais uma vitória de Cristo nos caminhos do mundo. E pensou intimamente: as pedras estão no mundo. Basta juntá-las para construir a grande casa de Deus.
Capítulo 21. Cura divina. Só um minutinho. Foi interessante, essa última frase foi muito interessante, porque no início, antes do pessoal começar a entrar, o Rômulo e a Neuza estavam conversando sobre dificuldades, né, de implementar todos os sonhos maravilhosos que eles têm para Escolinha Maria Teixeira, né? E eu acho que essa frase é perfeita, né? As pedras estão aí, basta juntá-las para a gente começar a construir. Gratidão, Silvio. Isso mesmo. Vamos lá. São várias as maneiras pelas quais se processa a cura dos enfermos. Nos casos operados por Jesus e os apóstolos, foram curas instantâneas, nas quais, como por encanto, as enfermidades desapareciam rapidamente. Para essa operação, é preciso grande saber espiritual, conhecer os fundamentos da vida do enfermo e, por vezes, modificar algo em sua mente, a fim de que ele mude o modo de pensar e de agir. A enfermidade é a fermentação de muitas existências vividas desregradamente. É a resposta, a consequência. Por isso, a dor, em certas circunstâncias, é a própria cura. Os duros padecimentos são indícios de elevação de alma, porque ela já começou a pagar os débitos passados pelo guante da enfermidade. O enfermo, ao ser curado, abre-se como a flor ligada ao caule e os centros de forças ativam toda a sua sensibilidade, de maneira a facilitar a absorção dos fluidos doados pelo operador. Em muitos casos, Jesus já dizia: a tua fé te curou. Isso porque determinados enfermos fazem o trabalho quase por si próprios. Assim, a fé é de muita importância em toda a nossa vida. Quando não existe fé na cura à distância, de cuja operação curativa o enfermo não participa. Quando não existe fé na cura à distância, de cuja operação curativa o enfermo não participa e que por vezes ignora por ser encontrar inconsciente, o operador se desdobra de modo impressionante em todas as direções do saber para encontrar a equação desejada, ou seja, a cura. Examina pela clarividência o tipo de doença cujas causas, suas causas, e busca no grande manancial divino elementos para substituir os que já estão cansados e gastos. Observa e ativa os pontos energéticos do corpo e da alma. Faz transfusão imediata de força vital, serenamente adoentada, e acomoda nos seus mais sensíveis departamentos ideias favoráveis à cura. Pensamentos positivos, alegrias de viver e uma grande paz caem na sua consciência profunda. Aí o doente favorece o trabalho, como se fosse submeter-se a uma operação e como se relaxasse na mesa de cirurgia, pelas bênçãos da anestesia completa. Mas tudo isso ocorre em minutos, dependendo da elevação do espírito encarregado da cura. E em muitos casos, do tipo de enfermo, são em infinita, entra em ação, como já falamos, a lei do karma. Há forças desconhecidas que se interpõem às curas imediatas. Não é muito repetir que o Evangelho não pode deixar de nos acompanhar em todo esse trabalho. Ele é a força de Deus que faz a cura se eternizar,
pois traduz os princípios das leis. Todos os desequilíbrios orgânicos e psíquicos são a não observância dos preceitos divinos. No entanto, ainda existem muitas coisas no campo da cura. O tempo, na dinâmica do progresso, vai revelar essas coisas gradativamente a todas as criaturas, na Terra e fora dela. Eu queria fazer um comentário nessa parte que a gente leu. Primeiro, eu vou trazer aqui o Gustavo Henrique, né, que muitos conhecem aqui, que é o médium que psicografou as mensagens do mentomagnetismo. Foi passado, né, uma metodologia, algumas metodologias de trabalho espiritual. E um ponto interessante é que grande parte desses espíritos, eles trabalham com cura, mas eles não se apresentam como médicos, eles se apresentam. Somos um biopsicólogo. E teve uma situação que falou que no terceiro milênio, a ciência vão ter algumas mudanças, né? Uma delas é a psicologia, ela vai começar a ter uma força muito grande e que com o tempo ela vai substituir o que é hoje a medicina. E o Pietro Baldi, ele fala também algumas mudanças. Tá travando o Ismael. Pensei que era só para mim, mas Não, não. Eita, Ismael, gente. você tá sumindo. Tá Então, dando umas travadas, a gente perde parte do que você fala. Você tá falando de E o- Pedro Baldi. Ismael, diga. Eu vou tirar minha câmera. você está se desmaterializando? Gente, aí se continuar cortando, aí vocês me falam, que aí nem vale a pena continuar aqui. Então ele se apresenta como um biopsicólogo, e eles dizem que agora no terceiro milênio, a psicologia ela vai se tornar até com um tempo mais importante do que a medicina, porque as grandes curas elas vão acontecer no campo mental, aonde estão acontecendo realmente os fulcros, as raízes das enfermidades. E serão metodologias de um ponto de vista mental, energético. E a partir dali, a repercussão no corpo físico, ela vem com o próprio organismo que vai se estruturando. E o Baldi, ele coloca algo parecido do ponto de vista também da própria ciência, né, que a ciência, ela vai tender agora da física cada vez mais a tender como a ciência central, a biologia, o aspecto da vida. A vida vai se tornar realmente o centro de toda a ciência, né? Então, até a tecnologia, ela vai se tornar tecnologias orgânicas, muito ligadas a seres vivos, a processos de sinergia. Vocês estão ainda me escutando ou está Tá cortando? perfeito agora. Então, aí agora eu vou falar do parágrafo anterior, quando estava falando dos processos de cura, em que o curador, mesmo à distância, pela fé, ele se liga e por clarividência, ele já tem uma noção do que está acontecendo, ele faz as movimentações energéticas, e no mentomagnetismo, é mais ou menos assim as metodologias, né? A pessoa que está ali na busca por auxiliar o outro, tem o primeiro ponto, que é o ponto de expansão. Ele expande o seu ser envolvendo aquela pessoa. Depois vai realizando os processos de acoplamento, de sintonia, ela vai se sintonizando, vai se conectando com aquela pessoa. E uma das metodologias que o Lancelin, ele passou, e que não foi nem para o livro 1 e nem para o livro 2, tem algumas metodologias que ainda não foram passadas, que seriam passadas para um livro terceiro. Uma delas é o seguinte, que depois eu li a mensagem do Lancelin. E uma das metodologias, eu lembrei muito dessa parte, que é o seguinte, era primeiro, né, a pessoa, ela envolver ou o espírito que está ali necessitado,
em um trabalho mediúnico, ou mesmo uma pessoa que está buscando uma cura. Né, primeiramente, claro, a pessoa entrar em sintonia com o mundo maior, com os mentores, porque todo o trabalho são eles que fazem, né? A gente aqui, o nosso papel, ele é mínimo. Nós somos só ajudantes. E entrar em sintonia com os mentores, né, da pessoa necessitada, né, com a linhagem espiritual dela, e aí faz aquele processo de expansão, de envolvimento energético, de acoplamento para se criar as conexões, e aí a metodologia que me ensinou ativa o campo consciência alerta, né, ou seja, o que é o campo consciência alerta? Está ali no que o André Luiz chama do superconsciente, que é aquela parte do campo mental que está os princípios, as energias mais sutis, mais elevadas, mais puras do ser, né, que todos temos, o superconsciente. Então ali o campo consciência alerta é aquela memória onde tem lembranças maravilhosas, lembranças muito espirituais que a pessoa já vivenciou. Então você vai despertando aquilo. E ali tem energias muito sutis, energias muito elevadas que estão conectadas com egrégoras e mananciais muito puros. E dali ele ideoplastiza, né, junto com o mundo maior, como se fossem conexões que vão desse campo maravilhoso ao fulcro daquela doença. Por exemplo, a pessoa está com um câncer, por exemplo. Então, ela vai adentrando, né, buscando junto com o mundo maior, conectar com o fulcro, o ponto central, aonde foi o causador, onde está ali o epicentro desse desequilíbrio. Então ali você vai conectando com a energia da própria pessoa, que é a energia desse campo maravilhoso que ela tem. E ali você vai auxiliando, inundando aquele ponto, aquele epicentro com as energias mais amorosas, de cura. Esse epicentro não é só um desequilíbrio no corpo mental, no corpo energético, ele também está ligado com vivências do passado, com espíritos ali que, de certa maneira, tiveram influência naquele aspecto. Então, dali, como se fosse uma grande ramificação, vai envolvendo todo aquele bolsão kármico, aqueles espíritos, e elevando, como se também estivesse despertando o superconsciente desses outros espíritos, e todos conectados naquele epicentro, sabe? Como se então todos aqueles envolvidos estivessem despertando o que é de mais lindo neles e hiperconectando com aquele fulcro, aquele epicentro, aonde eles por si só estão realizando a cura junto com todo mundo maior, né? O nosso papel é despertar o que é de mais lindo nesses envolvidos e simplesmente conectar com esse ponto, aonde ali vai realizando os processos de cura, de inundação de energias, dessas energias harmonizadoras, e é uma das metodologias que ele ensinou, sabe? Então, naquele parágrafo, eu me lembrei muito desse ensinamento do Lancelin. Então, era isso, gente. Muito lindo. E ouvir você falando, me veio a ideia, assim, de como a gente tem que rever esses conceitos, né, que a gente tem de doença, né, de dificuldades no geral, né, que a gente pensa em cura como uma eliminação daquilo que nos fazia mal. E toda a tua explicação, né, a tua exposição serviu para a gente repensar esse conceito, né, que na verdade nada é eliminado, nada de fato é curado, ele é transformado. Aquelas energias vão se transformando através do nosso aumento de conhecimento, de tudo que gerou aquilo, da compreensão. Então, aquele manancial energético vai se transfigurando em outro padrão energético, e aquele mal-estar ou doença, ou seja lá o que for que existia, vai se dissipando. Ele não deixa simplesmente de existir, como você elimina ele e passa a ter uma coisa diferente. Se transforma como nós mesmos vamos nos transformando ao longo de cada passo da jornada. Mas, na verdade, nunca deixamos de ser o que sempre fomos. A gente só começa a vibrar, a irradiar,
a sentir, a compreender de forma diferente. Eu queria falar também da toda essa explicação, Ismael, da apometria, que ela justamente contribui, né, com todo esse processo, porque ela mostra que a doença, até se plasmar no corpo físico, ela vem sendo trazida, né, de como você falou, de outras situações vivenciadas, às vezes de vidas passadas, emoções que estão guardadas em alguns órgãos, alguns corpos sutis, coisas que estão, então, como o Silvio falou, elas vão sendo transmutadas, né, e vai fazendo todo esse processo de cura, não eliminando, né, transmutando tudo isso, e foi muito interessante a sua explicação, que me veio muito esse processo da apometria aí, que traz toda esse tratamento também, vendo o ser como um ser integral, né, não só o corpo físico, assim, é o último, né, é o último que plasmou ali, porque veio, né, muita coisa, e nós não sabemos, né, às vezes fala, como você falou, tem um câncer, porque a pessoa fez isso, fez aquilo, não existe isso, né, cada um tem o seu processo, tem as suas questões, né, então, só através desses mecanismos aí de intensificação, assim, de trabalho, de oração, de vibração, né, de elevação, é que a gente vai conseguindo essa melhora, né. E um dos pontos que eu acho muito bonito nessa metodologia que o Lancelin, quer dizer, né, que os espíritos que foram passando o metomagnetismo, é essa ideia de sempre despertar o campo consciência alerta, né, que é ali um campo, é uma memória nessa área do corpo mental chamado superconsciente, porque eles sempre trabalham com despertar, primeiramente, o que há de mais elevado naquela pessoa, trabalhar, não é a pessoa que está indo lá para realizar a cura, ela vai junto com o outro e auxilia junto com o mundo maior a despertar naquela pessoa o que há de mais elevado, vibrando no campo mental, aqueles campos elevados, e auxilia nas conexões com os pontos que estão desarmônicos na própria pessoa. Então, eu acho isso muito bonito, porque é um processo que é cada vez mais trabalhando com a estrutura da própria pessoa, despertar o campo, os campos elevados que ela tem, e conectar com aqueles locais onde necessitam, na própria pessoa. Então, eu acho isso muito, muito bonito, porque é um trabalho também de autonomia. Você está trabalhando, dando autonomia para a pessoa, né? Só está conectando os seus campos mais elevados com aqueles locais que necessitam. Eu acho isso de uma beleza muito grande, sabe?